Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos à conversa o Dr. Filipe Fernandes para falarmos do que é a dislexia. Boa tarde e obrigado pela sua presença. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa. Parece uma excelente iniciativa este canal e este convite de pessoas para discutir temas dentro da psicologia. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Para iniciarmos este tema, nada mais, nada menos do que começarmos pelo o que é a dislexia. A dislexia é uma perturbação de aprendizagem específica. É uma perturbação que afeta, acima de tudo, a aquisição e a automatização dos processos de leitura. Costuma implicar como uma menor velocidade, uma menor precisão da leitura, frequentemente uma compreensão alterada e depois também na escrita uma ortografia também mais fragilizada. E esta dificuldade na aprendizagem da leitura será diferente daquilo que é expectável, tendo em conta a idade da pessoa, a idade do aluno, aquilo que é o nível intelectual do aluno, aquilo que são as oportunidades de aprendizagem que o aluno teve e aquilo que foram os esforços remediadores a que o aluno teve acesso para melhorar a sua aquisição da leitura. Assim, muito resumidamente, é isto, a dislexia. E qual a sua causa, a sua origem? Ela tem uma origem multifatorial. A dislexia tem uma base neurobiológica e tem tanto de genético como também tem de ambiental. Nós vemos muitas vezes, nós sabemos que, por exemplo, o filho de um pai disléxico terá um risco maior de ser disléxico. Muitas vezes também se vê na prática clínica, quando avaliamos uma criança em que se verifica que é dislexia e depois estamos a explicar aos pais na entrega de relatório, muitas vezes vemos um pai a começar assim: mas eu senti isto, eu passei por isto, e muitas vezes percebemos que temos ali, e na maior parte dos casos é do lado paterno, e vemos que havia ali, o pai também sentiu dificuldades, ou não gostava da escola, ou queria trabalhar, e o interesse nunca foi muito, e o pai depois começa a reconhecer que também teve aquelas dificuldades que nós agora estamos a identificar no seu filho e que estamos a explicar. Há esta base genética. Depois há uma base ambiental. Por exemplo, uma criança que tenha um déficit perceptivo, uma criança que tenha otites de repetição, uma criança que tenha um déficit auditivo, essas crianças vão ter um risco aumentado de vir a ser diagnosticadas com dislexia. Outra parte ambiental, ou outro fator ambiental também muito importante, será a ortografia da língua que a criança está a aprender a ler e a escrever. A ortografia vai definir qual é a percentagem de disléxicos na população, sendo que do ponto de vista genético é igual. Nós conseguimos ver que, por exemplo, Portugal, que tem uma ortografia que é considerada semi-opaca, nós teremos, aí, se não estou em erro, 5,4% de disléxicos na população. Se nós formos para a Inglaterra, que tem uma ortografia opaca, nós vemos os números a disparar para perto dos 10%. Se nós, por outro lado, formos para a Alemanha, ou para o serbo-croata, ou para o finlandês, que têm ortografias muito límpidas, em ortografia... o que é isto da opacidade? Isto é a qualidade da relação entre grafemas e fonemas, ou seja, as letras e os sons que elas representam. Numa ortografia límpida, uma letra vai representar sempre o mesmo som. Aquela letra é sempre aquele som. Numa ortografia opaca, as letras podem representar diferentes sons. A nossa está ali no meio. Por exemplo, um exemplo giro para perceber é entre o português e o espanhol. Nós temos, por exemplo, o português, nós temos ambos 5 vogais, sem contar ali com o Y espanhol, com o A e o U temos 5 vogais, e nós vemos que os espanhóis têm 5 fonemas para estas vogais, A e U, são 5 fonemas. Nós temos estas 5 vogais, e se não estou em erro, temos 14 fonemas para estas 5 vogais. Por exemplo, a letra E pode representar o som E, E, ou seja, uma mesma vogal pode representar 4, 5 sons. Isto
vai dificultar o disléxico, ou seja, numa ortografia, as dislexias mais ligeiras, moderadas ou ligeiras, se calhar numa ortografia mais clara, mais límpida, passam despercebidas, não chegam a ser um problema, e a mesma criança, exatamente com o mesmo grau de dificuldade, noutra ortografia, é disléxica. Ou seja, há aqui uma componente ambiental para o diagnóstico da dislexia. Era uma pergunta que também gostaria de colocar, seria essa, se em troca de idioma poderá haver alterações nos quais já acaba de confirmar. Outra questão que gostava de fazer seria quais os primeiros sintomas que se manifesta a dislexia? Nós, se calhar, podemos distinguir entre sintomas e fatores de risco. Os sintomas, acima de tudo, vai ser a dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, e nós isto frequentemente vemos logo no primeiro ano do primeiro ciclo, uma criança com dificuldade em decorar o abecedário, em fazer estas memórias verbais sequenciais, muitas vezes dificuldades em saber os dias da semana, os meses do ano, as estações, e depois uma criança vai ter dificuldade em aprender, está aqui a reconhecer E depois vamos ver aqui uma criança que vai ter dificuldade em automatizar, em perceber que aquelas letras, aquele conjunto de letras representa aquele conjunto de sons. Pronto, isto aqui será os primeiros sinais. Isto depois varia de acordo com a gravidade da dislexia. Sendo que nós consideramos 3 níveis, o ligeiro, o moderado e o grave. O grave, essa é detectada logo no primeiro ciclo. A ligeira pode não ser, por exemplo. A ligeira pode ser só detectada quando as exigências do meio académico sobem de tal maneira que o indivíduo deixa de conseguir dar resposta. Ou seja, e aqui muitas vezes o que acontece é que temos diagnósticos de dislexia que vão aparecer no segundo ciclo, por vezes no terceiro ciclo. E isto depois tem aqui uma componente que é importante do ponto de vista legislativo e por vezes os professores não compreendem, não lhes é facultada esta informação da diferença da gravidade. Relativamente aos fatores de risco, há países, por exemplo, na França, faz-se um rastreio no ensino pré-escolar, e até era um cientista português que estava à frente desse laboratório, que era o professor José Moraes, e fazia um rastreio nas crianças de pré-escolar, no ano anterior à entrada na escolaridade, para tentar perceber a nível de consciência fonológica como é que essa criança estava. Porque a consciência fonológica, por norma, é quase a pedra de toque nos déficits neurolinguísticos dos quais vão resultar a dislexia. E isto nós conseguimos avaliar aos 5 anos, nós conseguimos avaliar um pouco antes até, com menos fiabilidade, mas nós conseguimos ver qual é a sensibilidade que a criança tem para a rima, conseguimos ver qual é a sensibilidade que a criança tem para a unidade de som, para o fonema, é o bocadinho mais pequeno da palavra, o sonzinho mais pequeno, que pode permitir uma distinção semântica. E há crianças que conseguem fazer este jogo com os sons muito facilmente, e há outras que têm muita dificuldade. E nós muitas vezes aí no pré-escolar já poderíamos identificar quem tem risco e depois estar mais atentos, e eu começar logo se calhar o primeiro ciclo com outro tipo de apoios. Outros fatores de risco que nós conseguimos ver também, por exemplo, crianças que têm perturbações no desenvolvimento da linguagem, ou que foram diagnosticadas com a perturbação do desenvolvimento da linguagem, muitas vezes é provável que venha a aparecer uma dislexia. Crianças que tiveram problemas perceptivos, nomeadamente auditivos, também é um fator de risco que possa vir a aparecer esta dislexia. Pronto, isto era algo que era importante os pais e os educadores estarem atentos ali na fase final do pré-escolar e depois no início da escolaridade, para se conseguir identificar e intervir o mais cedo e mais precocemente possível para ajudar a criança. E quais serão as perturbações mais comuns associadas à dislexia? As perturbações, as que mais frequentemente encontramos são as outras perturbações de aprendizagem específica. A disgrafia, a disortografia. A disortografia é incrivelmente comum. Eu diria que
A exceção é uma dislexia sem disortografia. Isso é que é a exceção. Por norma, uma dislexia vem sempre com um problema na escrita. Porque o que está na base do déficit fonológico, que está na base da leitura, vai necessariamente intervir a nível da escrita. Então essas vêm quase sempre em conjunto, a dislexia e a disortografia. Depois temos também a disgrafia, que tem mais a ver com o padrão gráfico da produção da letra, e temos a discalculia, que tem a ver depois com a noção do número, de sentido numérico, de operações, raciocínio matemático, cálculo. Estas são as mais frequentes. Outra que também aparece com alguma frequência, com uma frequência que não é negligenciável, é a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. A nível do controle do foco atencional, há ali qualquer coisa que se partilha entre estas duas perturbações. E nós, por norma, na dislexia, por norma, nós vemos sempre ali uma dificuldade também no controle das sacadas oculares e no controle da orientação do foco atencional. Apesar do déficit, o maior déficit ser ao nível fonológico e do processamento fonológico, esta parte da orientação do foco atencional e da coordenação da sacada ocular, por norma, também está alterada numa criança com dislexia. Estas serão as principais comorbilidades que nós encontramos na dislexia. Embora muitas vezes a dislexia possa ser camuflada pela hiperatividade. Sim, depois há aquela componente comportamental. Ou seja, uma criança com dislexia vai ter mais dificuldade em estar atento e concentrado. Vai ter mais dificuldade em ler e perceber o que leu. Então essa criança também, muito mais facilmente, vai estar desatenta. É exatamente como o Pedro está a dizer. Essa criança muito mais facilmente vai estar desconcentrada, mais facilmente vai resistir ao trabalho escolar, porque o trabalho escolar é difícil, é mais difícil do que é para os seus colegas. Então aquela criança vai ter que exercer um esforço maior para realizar o mesmo, e nem todas as crianças conseguem. Porque por vezes pede-se muito às crianças muito cedo, e por vezes torna-se difícil perceber o que é déficit de atenção e o que é uma alteração comportamental devido a um déficit a nível da leitura. Pronto, aqui lá está um trabalho clínico, é depois fazer um trabalho clínico para tentar perceber, tentar discernir bem o que é que causa o quê, tentar perceber o que é que causa a dificuldade de comportamento é também neurobiológica ou não, ou é contextual, ou é devido à dificuldade. Há pouco mencionou que poderíamos diagnosticar até ao terceiro ciclo. Acontece ser diagnosticado no terceiro ciclo. E durante a fase adulta poderá ser também diagnosticado? Pode ser. A questão é, a maior parte das dislexias são dislexias de desenvolvimento, ou seja, elas surgem durante a fase de desenvolvimento. Agora, a altura em que elas vão ser diagnosticadas vai depender do sistema de ensino. Ou seja, uma criança disléxica, se nunca for à escola, nunca vai ser diagnosticada com dislexia, porque nunca é colocada perante a dificuldade. As dislexias ligeiras, muitas vezes, ela só é diagnosticada quando a criança já está em fases mais avançadas. E eu vejo isto, e muitas vezes eu vejo isto com aquelas crianças que têm um bom nível intelectual, que têm uma boa ética de trabalho e conseguem compensar. Mas compensam até que chegam a um ponto em que não conseguem mesmo, em que a leitura é tão lenta, os textos são tão complexos que não conseguem dar resposta. E depois começam a aparecer os erros, depois começam a ser criticadas pelos professores por darem erros ortográficos, começam a ser chamadas à atenção, estás no 7º, estás no 8º ano, então não sabes escrever isto. Depois muitas vezes aí é que se começa a perceber que afinal há ali qualquer coisa, que a criança sempre esteve a lutar com isto, a criança sempre esteve a desenvolver as suas estratégias, a criança sempre teve a sua ética de trabalho, sempre se esforçou muito, mas chega a um ponto em que é difícil. Muitas vezes isto acontece com os adultos, já me aconteceu com os adultos, a criança disléxica passar despercebida durante todo o ensino secundário, e só no terciário, só na universidade é que ela é identificada. Já me aconteceu também. Outra coisa que temos, ou um primo da dislexia, será a alexia nos adultos, ou seja, mas isto aqui é um dano adquirido em que há uma perturbação da leitura.
Ou seja, por norma resulta de um AVC, de um traumatismo crânioencefálico, que vai danificar a área, as zonas que intervém na leitura e o adulto torna-se aléxico. Nós aí não dizemos disléxico, dizemos aléxico. É uma condição adquirida. E esta perturbação, poderá existir uma remissão total? Não. O cérebro de um disléxico é ligeiramente diferente do cérebro de uma pessoa que não é disléxica. Para o bem e para o mal. Tem esta parte aqui interessante, que é o cérebro de um disléxico parece que vê padrões e encontra padrões de uma maneira um bocadinho diferente e se calhar mais interessante que o cérebro de um normotípico, de uma pessoa que não é disléxica. Por exemplo, aqui temos exemplos até especialmente na física e na astronomia, temos muitos exemplos de disléxicos. Por exemplo, o Einstein era disléxico, teve dificuldades no primeiro ciclo, teve dificuldades a este nível na escola. Nos Estados Unidos nós temos uma associação de astrónomos disléxicos, porque eles são mesmo melhor a encontrar padrões no meio do ruído. Porque os olhos olham para sítios diferentes e conseguem ver coisas de uma maneira um bocadinho diferente que as pessoas sem dislexia não conseguem. Ou seja, uma pessoa que é diagnosticada com dislexia será sempre disléxico. Agora, o impacto que esta dislexia tem sobre o desempenho escolar ou profissional da pessoa, isso é diferente. Uma pessoa que tem uma dislexia ligeira ou moderada, que receba estratégias compensatórias, que tenha um treino de apoio, essa pessoa pode vir a funcionar quase sem se notar alteração. Essa pessoa pode funcionar a um nível quase igual aos pares. Muitas vezes ela só nota que tem dificuldades se estiver muito cansada, se estiver mais estressada, se dormiu pouco. Pronto, muitas vezes aí é que já não consegue manter o esforço e os erros começam a aparecer. Mas já há muitos adultos que conseguem passar a fazer o mesmo, sem grande dificuldade comparado com outros que não têm dislexia. Algo que intriga muitas pessoas qual será a causa que esta perturbação é pouco compreendida e também existe aí muitas vezes a ideia de que o indivíduo, principalmente as crianças, não se interessam pela escola. Isto da dislexia em Portugal, então, isto é uma coisa que se fala há poucas gerações. Se calhar há 2 gerações atrás era uma coisa que clinicamente não existia. Isto é uma coisa que ainda se fala há poucas gerações. Já há pessoas que ainda não percebem bem o que é, não compreendem bem o que é. As pessoas pensam que aprender a ler e a escrever parece uma coisa muito simples, mas é tudo menos isso. Por alguma razão nós somos o único animal que é capaz de fazer uma coisa dessas. Outros animais comunicam, outros animais têm linguagem, mas nenhum animal usa um código escrito e um código como nós o fazemos. E a verdade é que a linguagem oral é um instinto biológico, é um instinto que nós temos biológico e qualquer criança, no meio minimamente estimulante, vai aprender a ler e a falar sem dificuldades. Qualquer criança normotípica. Já a leitura e a escrita, ninguém aprende a ler e a escrever se não for ensinado. Tirando muito, muito raras exceções de casos de pessoas que não estão nitidamente fora do que é típico, do que é a norma. A pessoa tem que ser ensinada a ler, a pessoa tem que ser ensinada a escrever. E esse processo vai modificar o cérebro. Esse processo de aprendizagem da leitura vai modificar o cérebro e o cérebro vai começar a processar informação de maneira diferente, a partir daí, algum tipo de informação. Nós depois vemos isto, há muitos estudos com analfabetos, dos quais, infelizmente, Portugal tinha um forte manancial, uma forte população, e nós vemos que a alfabetização muda a maneira como o cérebro vai ler. Os professores não têm noção disto. Na parte dos professores estão habituados a ter alunos que está tudo bem e parece que aquela aquisição da leitura e da escrita é uma coisa natural, como é a aquisição da linguagem oral. Mas não é. A aquisição da leitura e da escrita é uma coisa extremamente complexa, uma coisa que só o nosso cérebro consegue fazer,
que precisa das condições certas e, por vezes, precisa de anos de treino para conseguir. E eu acho que muitas vezes não é dado este valor à leitura e à escrita. Acho que muitas vezes nós tomamos por adquirido aquilo que se calhar foi das maiores construções da humanidade, que foi a escrita, que foi o poder passar informação num formato visual, escrito, e tomamos isto por adquirido e não lhe damos o valor, acho que não lhe damos o valor que merece. Também salientando que muitas crianças, salientando e questionando ao mesmo tempo, muitas crianças sofrem algum tipo de bullying e têm problemas emocionais durante o seu período escolar. Sim, vê-se muito, e na geração anterior, que é anterior a esta, ou as duas anteriores a estas estão agora, era muito uma criança que não aprendia a ler e a escrever, era conotada como pouco inteligente, como burra, e muitas vezes era gozada, era criticada, e tem toda a razão. Isso seria terrível, terrível, porque lá está, um dos critérios de diagnóstico da dislexia é que não exista uma perturbação intelectual. Ou seja, há crianças que não aprendem a ler por outras razões, porque intelectualmente não são capazes de o fazer. Uma dislexia não tem nada a ver com isso. Uma dislexia, estamos perante uma criança inteligente, mas que há ali uma alteração neurobiológica que não a permite aprender a ler e a escrever com a desenvoltura com que os seus pares o fazem. E isto, quando não é compreendido, isto vai dar origem a um estigma com sérios danos para a autoestima da criança e muitas vezes para o investimento a nível de escola, a nível de futuro. Muitas vezes é difícil a criança conseguir manter-se motivada com a escola e com o trabalho escolar. Poderemos então concluir que a parte cognitiva não está diretamente relacionada com a dislexia. Cognitiva geral, ou seja, a dislexia acaba por ser cognitiva, mas é uma coisa muito específica, é uma coisa muito fina do processamento do cérebro. A parte intelectual, ou seja, o funcionamento geral intelectual do indivíduo, capacidade de ter um comportamento adaptativo, a capacidade, a sua evolução, a aquisição dos patamares de desenvolvimento, esses estão todos mantidos na dislexia, quase por definição. Uma dislexia, não se pode diagnosticar uma dislexia em alguém que tem uma perturbação intelectual. Ou seja, se estamos a dizer que uma criança é disléxica, estamos a dizer que essa criança é inteligente. Ok. Para finalizar, e penso que é bastante importante para os pais, que conselhos nos deixam para estratégias a adquirir para pais e até para as próprias crianças ou adultos já que sofrem desta perturbação? Eu diria, pronto, o primeiro é identificar. Ou seja, o primeiro é quando se percebe que uma criança está a ter dificuldades, é importante identificar e tentar perceber se é ou não é uma dislexia, tentar perceber qual é a causa das dificuldades para poder, a partir daí, começar-se a empreender estratégias remediadoras ou estratégias de potenciação. Ou seja, primeiro que tudo está o diagnóstico. Ou seja, é um diagnóstico que passa por uma entrevista com a família, passa por um contacto com a escola, com os professores, e depois passa por uma avaliação cognitiva da criança. Pronto, depois de se identificar, depois de estar descrito, em caso afirmativo, de ser uma dislexia e qual o tipo de dislexia, que tipo de dislexia que é, quais são as dificuldades, a partir daí então é trabalhar. É trabalhar a nível da escola, há muitas coisas que se pode fazer na escola para ajudar uma criança com dislexia, e também em casa se pode trabalhar. Se calhar o principal conselho que eu dava em casa era potenciar o gosto pela literatura. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Isto pode passar por ler banda desenhada, isto pode passar por ler livros ilustrados, isto pode passar por ouvir audiobooks, que apesar de não ser leitura, vão no cérebro estimular as mesmas áreas verbais, as mesmas áreas do raciocínio do que se nós estivéssemos efetivamente a ler. E este interesse pela literatura vai permitir que a criança desenvolva intelectualmente, do ponto de vista verbal, se desenvolva bem. Muitas vezes isto é um risco que eu vejo na dislexia, a criança tem uma recusa tão grande
à leitura, que depois o próprio desenvolvimento verbal poderá ser colocado em causa e poderá não seguir como devia. Então eu acredito que o grande trabalho dos pais será este, o gosto pela literacia, pela literatura. O trabalho da escola é acomodar, é conseguir acomodar e ajudar a criança nas suas dificuldades, que ela consiga ver o seu potencial realizado. Depois há o trabalho dos técnicos. O trabalho dos técnicos de terapia da fala, os psicólogos, neuropsicólogos, a professora de ensino especial, aqui passará por fazer um trabalho, por exemplo, como a criança de primeiro ciclo, será um treino metafonológico multimodal, com uma criança de secundário já poderá passar por outras estratégias compensatórias, mas pronto, isto será depois um trabalho mais dos técnicos que possam ajudar a criança ou o jovem. Dr. Filipe, foi um enorme prazer esta nossa conversa. Penso que poderá ser uma mais-valia para todos aqueles que sofrem ou que tenham filhos que poderão ter esta perturbação. Nada que poderá, após esta conversa, já dar grandes indicadores que poderemos conseguir arranjar skills, competências para conseguir ultrapassá-la. Muito obrigado em nome de toda a PsicoTV e um bem-aja para sempre. Até sempre. Obrigado pelo convite. Tudo bom.